Certo, meus amigos, muito bem-vindos à nossa aula. Hoje a gente pulou a introdução para que eu tenha um pouquinho mais de tempo para falar com vocês sobre o que eu vou mostrar, porque a gente precisa prestar bastante atenção. O conhecimento que eu vou mostrar para vocês hoje trata da relação direta entre os objetos e a forma com que cada um cuida dos dados que detém junto com eles quando eles são criados dentro do jogo. Então, para explicar isso melhor para vocês, eu vou utilizar uma técnica de desenho na esperança que vocês consigam ver e entender bem. Caso vocês não consigam entender muito bem, então a gente vai usar os comentários aí, se precisar eu faço até mais aulas para mostrar isso para vocês. O que é o grande tchan aqui que a gente precisa? Agora, quando a gente executa o jogo e vai pegar uma moedinha aqui, ó, pausei, a gente não está contabilizando nenhum ponto. Para contabilizar isso, a gente precisa fazer com que o objeto gato, ao tocar no objeto moeda, além de retirar ela do cenário, converse também com o placar para comunicar a ele que ele pegou uma moeda. Como não existe uma ligação direta entre nenhum desses objetos, a gente precisa utilizar o mundo em si, porque como é o mundo que coloca tudo isso aqui dentro, se a gente olhar aqui no código da classe mundo, a gente olha aqui, ó, é o mundo que coloca o herói em cena, é o mundo que coloca o nome, é o mundo que coloca o placar. Ou seja, o mundo tem uma referência de cada um desses objetos guardados aqui em suas variáveis, olha só. Então, esse herói que está aqui, os dados desse objeto estão dentro dessa variável. E esse placar que está aqui, que são esses números, está guardado dentro dessa pontuação. Então, basicamente, o que é que a gente vai fazer? Vamos lá. A gente tem o mundo que é o objeto que colocou, tá? Então vamos lá. Eu vou desenhar aqui rapidinho para vocês. Aguenta aí. Perfeito. Então esses aqui são os objetos que nós temos dentro do nosso jogo. Então o que acontece é que foi o mundo que colocou esses objetos aqui, certo? Foi ele que colocou o placar. Foi ele que colocou o nosso gato, foi ele que colocou a nossa moeda em cena. Então, é o mundo que tem toda a comunicação com os objetos que a gente precisa que se comuniquem. Então, a gente sabe que existe um vínculo direto entre a moeda e o gato, que é quando acontece a colisão entre esses objetos, que acontece via o método cata moeda. Esse método aqui, quando a gente chama ele, olha, dentro do nosso jogo aqui, ó, se a gente vier aqui na classe gato, ó, classe gato, a gente tem aqui o cata moeda. Tá vendo aqui? Esse método aqui é aquela setinha que eu coloquei para vocês aqui, ó. Então esse método aqui, getIntersectObject, é ele que faz essa relação entre o gato e a moeda. Então, quando o gato cata essa moeda aqui, a gente precisa que ele mande de volta uma mensagem para o mundo. Então, ele vai mandar de volta essa mensagem para o mundo. Ele vai mandar de volta essa mensagem para o mundo. Aqui. E essa mensagem aqui contabiliza a moeda, certo? Então, o gato aqui nesse momento, ele vai falar para o mundo, peguei uma moeda. E quando ele falar isso, o mundo tem que avisar ao placar que o gato pegou essa moeda. Então o mundo aqui no caso, né, desculpa, o mundo tem que avisar ao placar que ele pegou essa moeda. E é isso que ele vai fazer quando ele mandar uma nova mensagem para o placar. Por que ele vai fazer isso? Porque ele tem aqui essa comunicação com o placar. E ele vai pegar e contabilizar. Acrescenta pontos. Quando ele fizer isso, os objetos todos vão estar se comunicando diretamente pelo mundo. Então é isso que a gente vai fazer agora aqui, tá bom? Eu vou guardar essa imagem
porque conforme eu for programando, eu vou mostrar essa imagem novamente para vocês. Vamos lá. Então aqui dentro do nosso jogo, a primeira coisa que vai fazer vai ser criar já dentro do placar um método que possibilite acrescentar números. Então como é que a gente vai fazer isso? Primeiro de tudo, a gente está colocando os pontos do placar aqui direto no zero. Então a gente vai parar de fazer isso e vai utilizar uma variável dentro dessa classe para guardar os nossos pontos. Então vamos lá, a gente vai ter uma variável aqui privada, que vai ser do tipo inteiro e vai se chamar pontuação. A pontuação ela começa sempre com 0. Então já que a gente colocou isso aqui, a gente pode substituir esse 0 que está passando aqui pela variável e aqui também pela variável. Então tudo está zerado. Ó. Voltei aqui, o jogo continua funcionando normalmente. Dentro de placar novamente, então agora a gente vai criar um método que nos permita acrescentar pontos. Vamos lá, então. A gente vai criar um método público. Por que público? Porque é o mundo que vai precisar utilizar esse método da classe placar aqui. Tá? Ele vai ser do tipo void, porque não tem retorno. E ele vai se chamar add_pontos. Esse é o nome do método que a gente vai trabalhar. O método add_pontos, para trabalhar bem, tem que saber quantos pontos ele vai adicionar. Então ele vai colocar aqui um int e vai colocar aqui valor, para a gente saber o valor a adicionar. Feito isso, a gente sabe então que quando chamarmos esse método, a gente vai ter que pegar os pontos que nós já temos e acrescentar, galera, ó, mais igual o valor. Prontinho. Ao fazermos isso, o valor da pontuação vai subir. Como a cada momento que é executado o método act, a gente pede para atualizar a imagem com esses pontos que já estão aqui, a gente sabe que se aqui tiver 0, e a gente chamar add_pontos com valor 100, ele vai pegar 100 e vai somar a 0, e a pontuação aqui vai virar 100. Como a gente vai vir aqui e atualizar a imagem com a pontuação atual, aqui deve aparecer o número 100. Vamos ver se isso vai acontecer? A gente pode testar isso aqui. Ó. A gente clica com o botão direito em cima, chama aqui o add_pontos. Ó. Vamos colocar aqui ó, 1562. Opa, está executando. Olha lá, viu? Quando eu executei, apareceu aí 1562. Então, se eu colocar aqui agora o valor, ó, add_pontos, eu vou colocar 100 pontos. Então, tem que virar 1662. Perfeito. Então, está funcionando o nosso método de adição de pontos. Então, o que a gente vai fazer agora vai ser colocar o gato para avisar ao mundo que o mundo deve atualizar o placar. Vamos fazer isso aqui. Vamos vir aqui no mundo e vamos colocar aqui ó, o método public void também add_pontos acrescenta pontos. Vou colocar aqui um int, valor também, e vamos lá. Então, por que a gente está fazendo isso aqui, pessoal? Por uma simples razão. Quem conhece o placar é o mundo, que é a classe que a gente está. Então, como é o mundo que conhece ele, que tem o link para ele, eu posso colocar aqui, ó, pontuação, ponto, add_pontos, olha lá. E aí eu vou colocar aqui esse valor que é o gato que está passando para a gente. Beleza. Quando eu fizer isso daqui, a gente já consegue fazer o mundo, tá? Adicionar pontos. Ó. Então como é que funciona isso aqui, galera? Ó, nós temos duas maneiras então. Ó. Tem aqui ó, o add_pontos. Ó. Acrescenta pontos. Ó, vou colocar aqui 120. Fiz isso, dei play. Olha lá, 120. Mas tem o add_pontos aqui, ó, dele também. 50. Tem que estar 170 lá quando eu der play. Aí, ó, viu? Então agora a gente tem que fazer o gato chamar o objeto mundo e atualizar aqui esse placar. Então agora a gente vem aqui no gato, no método catamoeda aqui, tá vendo?
E aí a gente tem que atualizar alguns códigos aqui. Por quê? Porque quando a gente está pegando esse getWorld aqui para remover o objeto, a gente está pegando o mundo world aqui, e não o mundo 1, que é o que a gente está trabalhando. E a gente precisa usar a classe do add pontos que está dentro desse mundo. Como é que a gente vai fazer isso aqui então? A gente vai pegar, depois aqui do som de moeda que a gente coloca, e a gente vai criar um método, vai criar uma variável do tipo mundo1, porque a gente vai guardar aqui dentro, chamar de mundo, e é igual aqui, ó, getWorld. Então tá, quando eu fizer isso aqui, ó, o Greenfoot vai reclamar. Por que ele está reclamando? Ó, tipos incompatíveis. O Word não pode ser convertido para o tipo mundo1, que é essa variável que a gente quer aqui. Por que isso está acontecendo? Porque esse método getWorld ele retorna um mundo do qual o objeto gato está dentro. A gente tem certeza que ele está dentro do mundo 1, porque foi a gente que criou ele lá dentro. Mas o Java não tem como ter essa certeza, e é por isso que o Greenfoot está reclamando disso daqui. Então, como a gente sabe que quem está dentro aqui do mundo 1 é o gato, a gente pode garantir para o Java, através do cast, ó, mundo 1, dizendo que, olha, o mundo que vai retornar daqui é do tipo mundo 1. Então, tu pode guardar nessa variável, que é do mundo 1. Olha lá, agora ele parou de reclamar. Quando eu fiz isso, agora pela variável mundo, eu consigo acessar todos os métodos que estavam lá dentro. Vou dar um Ctrl espaço aqui, e olha aqui o primeiro método que aparece para a gente, acrescentar pontos. Então, por exemplo, eu quero que cada pontinho, cada moeda, acrescente para a gente 100 pontos. Como eu já tenho a referência do mundo aqui, eu não preciso chamar o mundo aqui de volta. Então eu posso substituir isso aqui também por mundo. E aqui está. Bora ver como é que ficou? Estamos acrescentando. Peguei uma moeda, duas. Olha só que legal, pessoal. É isso aqui que a gente está fazendo agora dentro do jogo. Está tudo funcionando muito bem. Apenas para recapitular, eu vou voltar aqui na nossa imagem para apresentar para vocês o que a gente fez. Então, primeiro de tudo, a gente teve o mundo criando cada um dos objetos. Primeiro ele criou o gato, depois ele criou a moeda, depois ele criou o placar. Dentro do mundo, a gente tem uma referência para cada um desses objetos que a gente criou. Quando o gato cata a moeda, o gato manda uma mensagem para o mundo, que é uma mensagem acrescenta pontos. Peguei uma moeda. O mundo pega essa mensagem e manda para o placar, pedindo para adicionar os pontos da moeda que o gato pegou. Bom, basicamente é assim que a gente vai fazer sempre que precisar fazer os objetos se conversarem dentro do mundo. Então, nas próximas aulas a gente vai criar agora o nosso personagem inimigo, que é do qual pode destruir a gente ou a gente pode destruir ele, e nós vamos precisar fazer esse exercício de novo. Então, por enquanto, pessoal, vai treinando em casa, vai se dedicando, porque esse jogo está ficando bem legal e também está chegando na nossa reta final de desenvolvimento, tá bom? Então fiquem à vontade para evoluir o jogo, não esqueçam de clicar no gostei desse vídeo e compartilhar também com seus amigos. Vejo vocês na próxima aula, até lá, tchau, tchau!